Você sabia que 100 milhões de pessoas, ou metade da população brasileira, não tem acesso ao saneamento básico? É o que mostram dados levantados pelo Instituto Trata Brasil, em 2021. E além disso, mais de 30 milhões de brasileiros não possuem água potável. Os números são alarmantes, mas ficam piores se considerarmos a brutal desigualdade existente entre as regiões do país. Os resultados encontrados na Pesquisa Nacional de Saneamento de 2020 sobre os serviços de coleta de esgoto são um exemplo dessa desigualdade. Enquanto no Sudeste, mais de 90% dos municípios possuíam esse serviço desde 1989, no Norte, essa proporção era de apenas 16,2% em 2017. O acesso ao saneamento básico é um direito fundamental para a saúde e o bem-estar de uma sociedade, e sua deficiência é uma das principais causas de mortalidade infantil. Mas por que o poder público negligenciou por tantos anos essa questão? Bom, nós temos um problema crônico ao longo das décadas, né? Porque o setor de saneamento, especialmente entendendo o saneamento como sendo a oferta de água e coleta e tratamento de esgoto, onde recebeu muito pouca atenção, ou uma atenção muito reduzida por parte dos políticos em geral. Então foi um setor que, ao longo das décadas, ele foi perdendo, em geral, qualidade, deixando de atender a população de maneira adequada, porque são obras que não aparecem, são obras que não atraem, não têm um grande potencial de votos. E os políticos, de maneira geral, preferem investir recursos naquelas obras que aparecem, que podem ser vistas. Tal, né? Normalmente, quando se fala em oferta de água e coleta de esgoto, são obras enterradas, né? São obras que não atraem uma atenção imediata da população. A questão é complexa e se arrasta há décadas. Para se ter uma ideia, o marco legal do saneamento é discutido há muito tempo, e o debate foi retomado no início de 2023 pelo Congresso Nacional. Foi quando o atual governo federal propôs alterações ao novo marco legal. O texto apresentado pelo governo Lula foi derrubado pela Câmara dos Deputados em abril de 2023. Toda essa movimentação no Congresso tem gerado muita polêmica. Mas você sabe o que é o novo marco legal do saneamento? A Lei 14.026, aprovada em 2020, altera aspectos da Lei 11.445, de 2007, que institui metas para a universalização do saneamento e guia os rumos das políticas públicas no país. A legislação de 2020 instituiu novas metas como a do atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Além disso, abriu espaço para a participação de empresas privadas na prestação dos serviços de coleta e tratamento de água e esgoto. Mudanças na legislação já vinham sendo ensaiadas desde o governo Temer. Em julho de 2018, o então governo federal publicou a medida provisória 844, que sinalizava a possibilidade de participação do setor privado na oferta de serviços de saneamento. O texto foi duramente criticado por prejudicar especialmente os municípios pequenos. Por outro lado, as discussões a partir da MP 844 abriram caminho para o início das alterações do Marco Legal de 2007. Em 2020, já sob o governo Bolsonaro, as mudanças foram aprovadas. Entre as alterações feitas estava, por exemplo, a exigência de competição entre as empresas estatais responsáveis pelo saneamento nos estados, com empresas privadas a partir de licitações. Esses decretos do novo governo, ele estabelecia o seguinte: ele prorrogava até 2025 que as empresas elas comprovassem a capacidade econômico-financeira. E o outro, ele permitia que as empresas estatais elas participassem das concessões sem licitações, que é o que acontecia antes do marco. O marco legal, na realidade, ele é de 2007. O que aconteceu em 2020 foi uma atualização, onde permitia que as empresas as concessões elas fossem por meio de licitações, e aí motivando o capital privado a participar desse mercado do saneamento, né, professor?
Sim, de fato, né? O que a gente vê agora, né, foi uma tentativa, né, de dar maior sobrevida e espaço para as empresas de saneamento estatais prosseguirem no mercado, porque tende a ter uma mudança em que fica mais interessante e mais fácil de empresas privadas assumirem a frente disso. Claro, a necessidade de expansão é indiscutível, mas também, por outro lado, o que aparece, né, para o setor privado é um grande campo de expansão de investimento e, evidentemente, obtenção de lucro. Mas esse embate entre sobrevida das estatais, né, ampliação ou permanência delas, contra o capital privado, ele suscita uma outra coisa mais profunda, que é uma relação entre tratar o saneamento, a água, acesso à água e esgoto, o saneamento básico, como um direito ou como um negócio. Então, advoga-se muito que isso seria compatível. Trazer as empresas privadas com sua eficiência sempre melhor do que o Estado, isso é um discurso, né? Porque o Estado pode ser melhor também do que o capital privado para fazer muita coisa, mas enfim, trazer o investimento privado para dinamizar, ampliar e universalizar de uma forma a superar o déficit histórico. Mas nisso pode ter uma transformação muito grande da forma como a gente vê a questão do saneamento. E, ocasionalmente, pode ter conflitos, sim, em que o lucro pode preponderar na relação da própria universalização ou da qualidade dos serviços, né? Um artigo de 2021, assinado pelo professor Vanderlei Paganini, do Departamento de Saúde Ambiental da FSP-USP, e por Miriam Moreira, doutoranda da FSP, mostra que seria necessário investir mais de 50 milhões por ano para cumprir as metas de universalização do saneamento básico até 2033. Isso tudo durante 12 anos ininterruptos. O professor Vanderlei não acredita que a iniciativa privada seja capaz de suprir sozinha todos os investimentos necessários para cumprir essas metas. O fato é que o Brasil hoje vive uma crise no saneamento como sempre viveu, não é? A busca, a necessidade disso seria que a gente viabilizasse 700 bilhões de reais para o saneamento ininterruptamente aí por 20 anos. Estamos falando de quase 35 bilhões de reais. Se o governo não priorizou durante todos esses anos, décadas, o que vai estimular a iniciativa privada a priorizar isso daí? E o marco regulatório diz o seguinte: olha, agora então a iniciativa privada vai viabilizar os 700 bilhões para o saneamento. Desculpa, se o governo não colocou como prioridade, não vai ser iniciativa privada. Lembrando que os aglomerados subnormais também, o próprio marco regulatório diz o seguinte: olha, vamos até dezembro de 2033, nós vamos alcançar 99% de abastecimento de água, 90% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. Qual é o pó mágico, a varinha de condão que vai fazer com que isso aconteça, se não aconteceu durante séculos, né? E o próprio marco regulatório, ele fala dos aglomerados subnormais. Olha, atenda também os aglomerados subnormais, tá bom? E, se possível, faça a tarifa social. Só para você ter ideia, a tarifa normal hoje para 10 metros cúbicos de água e também retirada de esgoto, coleta de esgoto, está em torno de 40, 50 reais. A tarifa social, 10 reais. Ótimo, temos que fazer isso mesmo, né? E o marco regulatório avança. Mas olha, se você ainda puder não cobrar nada nos aglomerados subnormais, que mágica é essa? Como é que nós vamos conseguir atrair a iniciativa privada para isso, né? E ainda por cima, buscando aniquilar as companhias de saneamento que deram certo. Ora, por que não investir nas PPPs, nas participações público-privadas, nas SPS, Sociedade de Propósito Específico, com a iniciativa privada entrando, mais o controle do governo? Nós temos aí que ter um cuidado muito grande, porque o novo marco ele permite a concessão de serviços públicos para empresas privadas. E essas empresas, elas têm, sejam elas privadas ou estatais, elas têm que comprovar
capacidade de investimento. Só que essa capacidade de investimento pode ser feita a partir da contratação de empréstimos. E nada impede que esses empréstimos sejam obtidos junto a órgãos públicos de fomento, como é o caso do BNDES. Ou seja, as empresas não têm que ter necessariamente capacidade própria de investimento, e parte desse investimento pode ser feito na prática com recursos públicos. Ou seja, o serviço ao longo das décadas, ele foi muito precarizado, e hoje coloca-se como sendo uma solução ideal a privatização desse serviço, ou em parte, ou no seu todo. E nada impede que as licitações elas contenham determinados vícios, onde as empresas particulares, as empresas privadas, acabem realizando os investimentos demandados com recursos públicos. Então fica aquela questão, bom, se é para usar recurso público, por que privatizar? Por que conceder à iniciativa privada? Eu vou voltar um pouquinho, alguns anos, porque já faz quase 20 anos que eu terminei meu doutorado, fiz um estudo sobre saneamento lá no Rio Betari, no Vale do Ribeira, no município de Iporanga, uma região de vocação turística, turismo de natureza. Até hoje não tem saneamento, não tem coleta de esgoto lá. Mas desde a época que eu fiz a pesquisa já diziam, não, ali tem um problema, porque dá muito prejuízo o investimento, porque tem poucas ligações, o valor das contas não vai ser suficiente para bancar a obra, para pagar o custeio do financiamento da obra, etc., né, da infraestrutura. E permanece o mesmo. Então veja que naquela época o discurso financista, né, já estava lá dentro da companhia, né, que tem uma perspectiva estatal. Já existia essa companhia e ela já estava buscando a universalização. Então, o que eu acho, na verdade, é que toda a sociedade tem que colocar prioridade no saneamento básico, como um direito. Segundo a ONU, é um direito humano, né? Exatamente. E não apenas tratar isso como algo que é um negócio a ser ampliado e que eu tenho que trazer um ator privado para expandir o negócio com a sua eficiência. O setor privado vai estar visando lucro. E quando eles chegarem, eles não vão querer fazer obra lá em Iporanga, onde eu estudei, pelas mesmas razões que já não se queriam fazer. Então a gente tem que expandir a nossa consciência. A gente tem que avaliar o valor de ter um rio daquele limpo na Mata Atlântica que propicia a atividade principal da região, que é o turismo. Então a gente tem que, como sociedade, como conjunto, reconhecer a importância da universalização. Eu realmente não acho que é simplesmente uma questão de privatizar para ter a expansão que a gente precisa. Como o professor Leandro comentou, precisamos pensar o saneamento de forma mais ampla, pois o problema está imbricado nos modos de vida e nas formas de funcionamento da sociedade. Portanto, muito além da universalização do saneamento, é preciso pensar nas tecnologias que permitem a potabilidade da água. Por exemplo, um estudo feito aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP e publicado em 2023, identificou a presença de salmonela resistente no esgoto de São Paulo. Os pesquisadores constataram que essa bactéria estava presente em maior quantidade no esgoto não tratado e em menor quantidade no esgoto tratado, o que pode contaminar corpos d'água como rios e córregos. A salmonela pode causar 2 tipos de doenças: a salmonelose não tifoide e a febre tifoide, o que é mais grave e tem maior taxa de mortalidade. Isso nos faz pensar sobre os impactos que a presença de antibióticos e outras substâncias nos corpos d'água podem ter no desenvolvimento de superbactérias e outros problemas. A questão da potabilidade da água e da contaminação dos corpos hídricos só são agravados pela carência dos serviços de saneamento básico em muitas regiões do nosso país. A pesquisadora Solange Rocha, do Departamento de Saúde Ambiental da FSP, fala sobre isso. A salmonela ela está no meio ambiente, ela sobrevive, né, nas águas residuárias de todos os corpos d'água, também corpos d'água. Ela está no nosso trato intestinal e a resistência vem você pode consumir um antibiótico e aí ele ser eliminado, tanto o antibiótico como a salmonela. Se você tiver algum tipo de doença gastrointestinal com salmonela,
você vai eliminar isso nas fezes ou na urina. Essas fezes e urinas, elas vão tanto para o esgoto, ele tratado ou não, e ele vai ser lançado no corpo d'água. E aí, lá dentro do corpo d'água, existe todos os componentes que podem torná-la resistente. A salmonela fica resistente a esses antibióticos por a utilização indiscriminada que está ocorrendo, né, no mundo, a utilização dos antibióticos. E tá, aí vem a parte de saneamento, né, que geralmente, se você não tiver um esgoto tratado ou coletado e é lançado em córregos e ambientes que tratam poluídos, eles vão entrar em contato com as pessoas, principalmente crianças, que entram geralmente em contato mesmo com o corpo d'água contaminado, não só com salmonela, então aí ela pode adquirir, né, problemas, né, em relação à salmonela. O uso indiscriminado de antibióticos, tanto para o tratamento de doenças em seres humanos quanto na agropecuária, podem causar sérios problemas para a saúde pública no longo prazo. As bactérias se multiplicam muito rapidamente e quando nós utilizamos algum medicamento para combatê-las, as sucessivas gerações vão ficando cada vez mais resistentes a eles, através da seleção natural. É isso que aconteceu com a salmonela estudada na pesquisa, resultado da combinação do problema da falta de saneamento e do abuso de antibióticos. Então, eu li um artigo agora, né, recente lá dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa em 101 países estudando o esgoto, né, da cidade, de algumas cidades, e verificaram que, falando sobre resistência bacteriana, não só salmonela. Em geral, eles citam que existe a circulação dessas bactérias resistentes no ambiente, e elas podem ficar cada vez mais resistentes e se tornar, daqui a um tempo, um problema, né, de saúde pública, porque elas vão se tornar mais resistentes, e elas sendo resistentes, eles já estão prevendo, né, que vão ocorrer algumas mortes até 2050 por causa dessa resistência antibacteriana. Em 2021, um estudo publicado aqui na FSP, assinado pela doutora Ana Carla Coleoni e orientado pelo professor Vanderlei Paganini, já tinha alertado para a presença de produtos farmacológicos em água destinada para o consumo humano. Entre outras substâncias, o estudo verificou concentrações de carbamazepina, um medicamento utilizado contra a epilepsia e dores neuropáticas. Medicamentos como esse podem causar efeitos comportamentais, fisiológicos, metabólicos e reprodutivos nos seres humanos. O alerta dos cientistas sobre questões dessa natureza vem sendo feito há décadas. Estudos nacionais e internacionais demonstram a presença residual de inúmeras substâncias na água tratada. Há uma grande preocupação dos pesquisadores com os hormônios sexuais, por exemplo, excretados por humanos no esgoto e que, como dissemos, permanecem nos corpos d'água e mesmo na água tratada, de forma residual. E a lista é imensa. Muitos estudos acompanham a presença na água tratada de substâncias como cafeína, colesterol, resíduos industriais e por aí vai. Por definição, água potável é água segura para o consumo humano, seja na ingestão direta ou na preparação de alimentos e higiene pessoal. A água não deve ter gosto, cheiro ou a presença de quaisquer substâncias que possam causar doenças. As companhias de abastecimento afirmam que seguem os padrões internacionais de potabilidade e que a água que chega às torneiras é segura. Por outro lado, diversas pesquisas científicas questionam isso. Será que haveria necessidade de reavaliar os padrões internacionais de potabilidade da água? Isso tudo nos dá a dimensão da importância de um serviço de saneamento universalizado e do aperfeiçoamento constante das tecnologias de tratamento de água e esgoto.
É impossível pensar em saúde pública e em uma vida saudável sem pensar em água limpa e esgoto tratado, ou seja, um saneamento básico acessível a todos. O fato é que não existe mágica. O fato é que saneamento é um dever do Estado, um direito de todos e para todos. Sem isso nós não teremos saúde. E é nisso que eu aposto, né? Não estou aqui, a gente escreveu um artigo dizendo que seria difícil que o marco regulatório desse certo na revista da USP, né? Já se passaram 3 anos e nada aconteceu. É claro que nós não estamos aqui trabalhando como um cavaleiro do Apocalipse, dizendo que tomara que tudo dê errado. Imagina, vocês estão falando com uma pessoa que tem 45 anos e meio de saneamento. Eu torço para que tudo dê certo, mas para todos, né? Para todos. Que a gente possa, num futuro não tão longínquo, eu vou até pedir permissão para usar um termo um pouco mais forte, né? Que a gente tenha juízo. E a questão da privatização das empresas de saneamento, elas corroboram com essa questão assim de lucratividade sobretudo. A gente quer avançar, mas a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, a gente precisa alcançar a universalização. As metas são muito boas, mas a gente não pode esquecer das pessoas da periferia, dos municípios que não são rentáveis e de ninguém que não pode pagar por esse recurso, porque é um direito humano.